He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Lord Jesus, it is with sober, godly thinking that we come to Thee now. We come in respects of Thy most holy word. We come believing that let every man's word be wrong, but God's be true. Senhor Jesus, é com pensamento sóbrio e piedoso que vimos a Ti agora. Vimos em respeito à Tua santíssima palavra. Vimos crendo que seja a palavra de todo homem errada, mas a de Deus seja verdade. And we are grateful to Thee for this church, which Jesus has purchased with His own precious blood, and has given us this building to worship in. E estamos agradecidos a Ti por esta igreja que Jesus comprou com seu próprio precioso sangue. E nos deu este edifício no qual adorar. And as the overseers of this great flock which the Holy Ghost has ordained us to be, e como os supervisores deste grande rebanho, o que o Espírito Santo nos ordenou ser, we are trying now to present to this congregation a loyal, righteous bunch of men that we believe to be Spirit-filled and ready for the office. Nós estamos tentando agora apresentar a esta congregação um grupo de homens leais e justos que cremos serem cheios do Espírito e prontos para o ofício. As it is once said concerning the deacon board, go look out yourself among you, man of good reports and with the Holy Spirit, that they might serve in this manner. Como outrora foi dito com respeito à junta de diáconos, escolhei vós mesmos dentre vós varões de boa reputação, e com o Espírito Santo, para que sirvam desta maneira. To take care of the widows and orphans, to distribute the money and to care for the welfare of the church. Para cuidarem das viúvas e órfãos, para distribuírem o dinheiro e cuidarem do bem-estar da igreja. Later in years, we have just read the writing of that great inspired sainted Paul, who sets forth the declaration of the Scriptures of the requirements of such positions. Anos mais tarde, nós acabamos de ler os escritos desse grande inspirado e consagrado Paulo, o qual apresentou a declaração das Escrituras dos requisitos de tal posição. God honored these men. And now it is the choice, Lord, as the sovereign church,
as the body of the Lord Jesus, that they do the electing. Deus honra estes homens, e agora é a escolha, Senhor, como uma igreja soberana, como o corpo do Senhor Jesus, que eles fazem a eleição. And direct this portion of the service in a special way, in that righteous and holy name of Jesus. E diriges esta parte do culto de uma maneira especial, nesse justo e santo nome de Jesus. Now with our heads bowed, not only our heads but our hearts, and as every member of this church that comes here regular and supports it with your tithe and offerings, which is considered a member of this church. Agora, com a cabeça inclinada, não somente a cabeça, mas o coração. E como todo membro desta igreja, que vem aqui regularmente e a apoia com seu dízimo e ofertas, que é considerado um membro desta igreja, While the pastor and I alone looks, the associate pastor, Brother Neville, and I look on, enquanto o pastor e eu somente olhamos, o pastor assistente, irmão Neville, e eu olhamos. I would ask if this church finds Brother Taylor to be a just man and eligible by the best of your thinking to be deacon over this group of people. Eu gostaria de perguntar se esta igreja julga o irmão Taylor ser um homem justo e elegível, no melhor do seu pensamento, para ser diácono sobre este grupo de pessoas. You will signify the same by raising your hand. All right. Now, if there is any contrary, would you raise your hand? Thank you. Vocês irão expressar o mesmo erguendo a mão. Muito bem. Agora, se há alguém contra, por favor, erga a mão. Obrigado. Does any of this members of this church here find, and all do you find Brother Holland Hickerson to be a just and honorable man? Algum destes membros desta igreja aqui julga, e todos, vocês julgam o irmão Holland Hickerson ser um homem justo e de honra, And a man that's found in your sight worthy to become the deacon of this said church, would you signify by raising your right hand? If it is contrary, then raise your hand. e um homem que foi julgado em sua vista, digno de se tornar o diácono desta mencionada igreja? Queiram expressar erguendo a mão direita. Se são contra, então queiram erguer a mão. Does this congregation find Brother Collins to be the same, a righteous and honorable man, and worthy of the job of being deacon of this church? Would you raise your hands? All right, contrary, would you raise your hands? Esta congregação julga o irmão Collins ser o mesmo, um homem justo e de honra, e digno do cargo de ser diácono desta igreja. Queiram erguer a mão. Muito bem. Contra, queiram erguer a mão. Does this congregation find Brother Tony Zabel to be an honorable man and worthy of this office of being deacon over this flock in this said church? Would you raise your right hand? Contrary, would you raise your hand? Esta congregação julga o irmão Tony Zabel ser um homem de honra e digno desse ofício, de ser diácono sobre este rebanho nesta mencionada igreja? Queiram erguer a mão direita. Contra, queiram erguer a mão. Does this congregation feel that Brother Harned is a just and righteous man who has been with us for some time, to be the secretary treasurer of this church, to handle its finances and to pay its bills? Esta congregação sente que o irmão Harnett é um homem justo e íntegro que tem estado conosco por algum tempo para ser o tesoureiro,
tesoureiro secretário desta igreja para controlar suas finanças e pagar suas contas? If so, raise your right hand. Is there any contrary? Raise your right hand. Nesse caso, queiram erguer a mão direita. Se há alguém contra, erga a mão direita. I wish to say to the brethren who are standing at this present time at the foot of this cross that this church with 100% no contrary at all finds you all worthy in the sight of God for this office that God has called you. Gostaria de dizer aos irmãos que estão de pé neste presente momento, ao pé desta cruz, que esta igreja, com 100%, nem mesmo um contra, os julga todos dignos à vista de Deus para este ofício a que Deus os chamou. Now, you said, let these first be tried and see if they desire this office. Agora, vocês, como foi dito, sejam estes primeiro provados e vejam se desejam este ofício. Within a few weeks, God willing, I will return back to lay hands upon this group of men to make them the official the deacons of this church and treasurer. Let us bow our heads just a moment. Dentro de algumas semanas, querendo Deus, eu retornarei para impor as mãos sobre este grupo de homens, para torná-los os oficiais ou os diáconos desta igreja e tesoureiro. Inclinemos a cabeça só por um momento. Lord, we are happy tonight that there is man still living on the earth that can walk godly before the world. Senhor, nós estamos contentes esta noite de que haja homens ainda vivendo nesta terra que podem caminhar piedosamente diante do mundo. So godly that a tabernacle with strict rules, as this one has, can vote 5 men into position as their leaders without one vote contrary. Tão piedosamente que um tabernáculo com normas rígidas como este tem, pode eleger 5 homens em posição como seus líderes, sem um voto contrário. We are happy for them, and we feel that you were with us in making these decisions, the board and we pastors. Nós estamos contentes por eles e sentimos que tu estiveste conosco ao tomar estas decisões, a junta e nós, pastores. God bless these men, and may they serve this office with all their hearts, knowing that it is purchasing to them a great degree in heaven. Deus abençoa estes homens e que eles sirvam este ofício de todo o coração, sabendo que isso adquire para eles uma grande posição no céu. Someday when the books of heaven shall be closed, may the vote of the celestial beings and the great book of heaven be opened. Algum dia, quando os livros do céu se fecharem, possa o livro dos seres celestiais e no grande livro do céu serem abertos. May their names be 100% before God and the Savior and all the heavenly hosts to be the same in His kingdom. Bless them, Lord, and may they serve this office well. In Jesus' name, we thank you for them. Amen. Que seus nomes estejam 100% diante de Deus e do Salvador e de todas as hostes celestiais, para serem o mesmo em seu reino. Abençoa-os, Senhor, e que eles cumpram bem este ofício. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por eles. Amém. I just want to shake your hands, Brother Harnett, Brother Zabel, and Brother Collins, Brother Hickerson, and Brother Taylor. So happy to know that we have fellowshiped all this time with such honorable men. Eu só quero apertar suas mãos, irmão Harnett, irmão Zabel, irmão Collins, irmão Hickerson, irmão Taylor. Tão contente em saber que temos tido companheirismo todo este tempo com homens de tanta honra.
God bless you now, and we will see you right away as soon as I get a little rest to get back and see how you like your office. All right, by the vote, I think was 100%. No contrary at all. Deus os abençoe agora. E nós os veremos muito em breve, tão logo eu descanse um pouco e volte, e veremos o que vocês acham do seu ofício. Muito bem, pelo voto de vocês, eu penso que foi 100%, nem mesmo um contra. Oh, aren't you glad that you're associating with people today who can live before God, godly, and live before this present world in that condition? It is a wonderful thing. Oh, vocês não estão alegres por terem companheirismo com pessoas hoje que podem viver diante de Deus piedosamente e viver diante deste mundo presente nessa condição? É uma coisa maravilhosa. And I'm so glad to know tonight that I have the privilege of having these men and this church to be my friends. I'm so glad that God let me associate myself with His church all over the world. E estou tão alegre em saber esta noite que tenho o privilégio de ter estes homens e esta igreja para serem meus amigos. Estou tão alegre de que Deus me permitiu ter companheirismo com a sua igreja no mundo todo. Oh, they are despised and rejected and talked about, as I said this morning in my message, maybe just mud daubers, the way the world looks at them as a bunch of fanatics, but God looks at them as His children. I'm so happy for that. Oh, eles são desprezados e rejeitados, e falam deles, e como disse esta manhã em minha mensagem, talvez apenas amassadores de barro, pela maneira que o mundo olha para eles como um bando de fanáticos. Porém, Deus olha para eles como seus filhos. Estou tão alegre por isso. They might not be able to tell you how many miles it is to the moon. They might not be able to tell you all the solar system and how it operates. Eles talvez não consigam lhe dizer quantas milhas são até a Lua. Talvez não consigam lhe dizer todos os sistemas solares e como funcionam. But there's one thing they do know. They know the hour they were born again. I'm so glad for them. Porém, há uma coisa que eles de fato sabem. Eles sabem a hora em que nasceram de novo. Estou tão alegre por eles. And as a little parable that I learned, and I'm going to associate it tonight with my two little girls, to kind of make it come home to us, to make it real to us, that you would understand the meaning of it. E como uma pequena parábola que aprendi, e vou associá-la esta noite às minhas duas filhinhas para fazer que nos demos conta, tornar real para nós, para que vocês compreendam o significado. One morning, raising up out of bed, I've got two little girls. One of them is Rebecca, and one of them is Sarah. And they're Daddy's little girls. Certa manhã, levantando da cama, eu tenho duas filhinhas. Uma delas é Rebeca e uma delas é Sara. E elas são as filhinhas do papai. And I've got a little boy, Joseph. I was coming from Chattanooga out of a meeting one night. While I was there in this last campaign. E tenho um filhinho, José. E eu estava voltando de Chattanooga de uma reunião certa noite, quando estive lá, nesta última campanha. And I was in the car going along with my older son, Billy. His wife and Mita was in the car, and the girls. E estava no carro, indo na companhia de meu filho mais velho, Billy, sua esposa e Meda, estavam no carro, e as meninas. As we were rolling along, nobody had said nothing for several city blocks, and I'd cut pretty hard on the people that night about the way they were doing. E enquanto rodávamos, ninguém tinha dito nada por vários quarteirões.
E eu tinha falado severamente com as pessoas aquela noite acerca da maneira que estavam fazendo. Nobody had said anything, and little Joseph come over and grabbed me by the shoulder. He said, "Daddy, you sure did preach tonight." E ninguém tinha dito nada. E o pequeno José se aproximou e me agarrou pelo ombro, disse, Papai, o Senhor pregou muito esta noite. And this morning, as I was leaving and going up to 8th and 10th Street, or 10 and 10th rather, nobody had said a thing, the wife and the two girls. E esta manhã, quando eu estava saindo, indo para a Rua 8 com a 10, ou Penn e 10, melhor dizendo, ninguém tinha dito nada, a esposa e as duas meninas. And little Joseph took a hold of my shoulder again. He said, "Daddy, I sure like that preaching this morning," he said. I said, "Well, I've got one fan, that's my son." E o pequeno José segurou meu ombro novamente. Ele disse, Papai, eu gostei muito dessa pregação esta manhã, ele disse. Eu disse, bem, eu tenho um fã que é o meu filho. Into our little saying, up one morning sitting in the room, little Becky come running out and say she straddled my leg and put her arm around me, and she's Daddy's little girl. E é o nosso ditado. Certa manhã, sentado na sala, a pequena Becky veio correndo e, olha, ela se sentou a cavalo na minha perna e me abraçou, e ela é a garotinha do papai. And she was hugging me, and little Sarah jumped out of the bed with her little pajamas and would say, "Come running next." She's the little brown-eyed one. E ela me abraçava, e a pequena Sarah pulou da cama com seu pequeno pijama e, olha, veio correndo em seguida. Ela é a pequena de olhos castanhos. Little Becky would say, "Oh, Sarah, there's no need of you coming, because I've got all of Daddy myself. Daddy's all mine." A pequena Becky disse, Oh, Sarah, nem adianta vir porque tenho o papai todo para mim. O papai é todo meu. And little Sarah, her little lips dropped down, her little brown eyes colored up, a motion like this and stuck out the other knee. And she come and straddled it. E a pequena Sarah, seus pequenos lábios ficaram caídos, seus olhinhos castanhos se encheram de lágrimas. Eu acenei assim e pus o outro joelho de jeito, e ela veio e se sentou a cavalo nele. Becky's got longer legs so they would reach the floor. Little Sarah was toddling, so I put both arms around Sarah. Little Sarah looks over to Becky and said, "Becky, you may have all of Daddy, but Daddy's got all of me." Becky tem pernas mais compridas, de modo que elas alcançavam o chão. A pequena Sarah estava insegura, assim eu pus ambos os braços em torno de Sarah. A pequena Sarah olhou para Becky e disse, Becky, você pode ter o papai todo, mas o papai me tem toda. And I think that's the way it is here. We might not know all of the theology, and all the great Greek words this group of people might not know. E penso que é assim aqui. Talvez não conheçamos toda a teologia, nem todas as grandes palavras gregas. Este grupo de pessoas talvez não conheça. But there's one thing sure, I believe Jesus has got all of us. Amen. All right, brother Neville. Amen. Porém, há uma coisa garantida. Eu creio que Jesus tem a todos nós. Amém. Muito bem, irmão Neville. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him.
That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.